Olá, eu sou a professora Isabel e eu ensino professoras a se tornarem referência na alfabetização de crianças com deficiência intelectual. O tema de hoje é: esse é o ponto de partida para alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Então, anote tudo, certo? Você vai perceber que existe realmente um processo a ser seguido para que a gente possa alcançar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. Mas você pode estar se perguntando: por onde começar a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual? Existe um método, sim, né? Que é o método fônico mediado. Ele é todo estruturado com um passo a passo para você seguir e alfabetizar a sua criança com deficiência intelectual. Para você ter uma ideia desse passo a passo, você pode começar a introduzir as vogais. Muito fácil, né? Muito fácil. A maioria das professoras já estão acostumadas a usar as vogais quando a gente inicia a alfabetização, não é mesmo? E elas ensinam que são 5 vogais, e é o A, E, I, O, U. Só que, tudo bem, mas para as professoras de referência, não se começa assim, com as vogais e nessa ordem, A, E, I, O, U. A ordem é outra das vogais, sabia? Porque as professoras de referência, o que elas mais consideram é o ponto articulatório que aquele som é produzido. Então, veja bem, a ordem que as professoras de referência, que são mediadoras cognitivas, que elas utilizam, anote aí, é A, I, O. Por quê? Porque esses 3 pontos, A, I, O, são bem diferentes um dos outros, não é mesmo? Então a criança consegue perceber nitidamente a articulação de cada uma dessas 3 vogais. Logo em seguida, a gente trabalha o E e o U. Por quê? Porque o E, ele é muito parecido com o I. É uma, é uma diferença muito sutil na posição do ponto articulatório. E o O e o U também. Especialmente quando a gente considera algumas coisas regionais, em falar uma palavra, por exemplo, leite, né? Tudo. Então, às vezes confunde a criança. Então, nós temos que considerar que para trabalhar as vogais, você deve levar em consideração o ponto articulatório que esse som é produzido. Então, a ordem correta para se trabalhar as vogais dentro do método fônico mediado é A, I, O, depois o E e o U. Então, isso é muito importante você compreender, certo? As professoras, de modo geral, elas usam os fonemas com os grafemas. Então, elas colocam lá, de repente, uma boquinha, elas colocam uma boquinha e já colocam a letra correspondente do lado, a grafia. Ou mostra o som de uma letra e logo em seguida o grafema. E também fazem a combinação, né? Sempre combinando, apresenta as duas coisas juntas. Mas as professoras de referência não fazem assim. Não fazem. Porque a nossa ideia, primeiro, é que a criança aprenda a ler, certo? E ela não vai ler, nesse primeiro momento, as letras, os grafemas. Ela vai ler as boquinhas. Então, a gente faz combinações com as bocas, pequenas combinações de 2 bocas, 3 bocas, 4, 5, 6, mas tem uma sequência,
né? Então a gente faz essa combinação, esse agrupamento de sons para a criança decodificar um código que ele é fonoarticulatório, tá bom? Então nada de grafia, nada de escrita, nada de correspondência do som com grafema. Eu estou falando aqui de um passo a passo para você alfabetizar uma criança com deficiência intelectual. Eu não estou falando das outras crianças, ok? Estou falando da criança com deficiência intelectual. Ao mesmo tempo que, se você usar dessa forma, você vai acabar alfabetizando todas as outras crianças também. Mas aqui, esse método ele foi feito para alfabetizar crianças com deficiência intelectual. Então, tem que ter essa modificação. E vou dizer mais, as crianças adoram essa experiência de ler boquinhas sem letra. Se sentem mais competentes, inclusive saem dos atendimentos ou da sua sala de aula, dizendo que eles já sabem ler, já aprenderam a ler. Então, nós que somos professoras de referência, nós iniciamos a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual apenas com os sons das letras. Com um suporte, né? Como um suporte, a gente usa as boquinhas, que são impressas, como essas aqui, né? Que estão aqui, são impressas. Mas o que nos conduz os nossos primeiros passos são os sons que essas bocas produzem. Por que a gente usa a boca impressa? Porque algumas crianças com TEA, por exemplo, elas não querem olhar para você, mas elas olham para a boquinha. Experimenta que dá bem certo. Então, você tem que ver que tem que mudar, né? Tem que mudar. Algumas coisas novas chegaram, coisas com evidências científicas, e você tem que saber, então, que você tem que tirar aquela roupa velha, aquela ideia que você tinha sobre alfabetização, certo? Vamos colocar uma roupa nova. Você tem que mudar a sua roupa. Esse ano todo, você usou a mesma estratégia que você já usa há tempão, e qual o resultado? Para a criança com deficiência intelectual, pouco adiantou. Aí o álibi é o seguinte: ah, não, ela não aprendeu porque é deficiente. Não, estás equivocada. Ela não aprendeu porque não é dessa forma que ela aprende. Existe um método específico para que ela possa aprender a ler, né? Então, não adianta você usar a mesma maneira para ensinar a criança com deficiência intelectual em 2022 e desejar ter resultados diferentes. Desculpa, em 2023, e desejar ter resultados diferentes. Se já não deu certo agora em 2022, por que você vai repetir em 2023? Agora, se você quer realmente alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, você tem que tirar a sua roupa velha, aquelas ideias equivocadas que colocaram na sua cabeça, de como é que se alfabetiza alguém, usando pontilhado, usando memorização de palavra, usando o desenho e a palavra, né? E colocar uma roupa nova, sabia? Esse é o ponto inicial para alfabetizar a criança com deficiência intelectual. Você tem que mudar, se transformar, mudar a sua prática pedagógica. Então, o ponto de partida é a sua transformação, é você mesma. Tire a roupa velha, entre numa roupa nova. Entre na era da alfabetização das crianças com deficiência intelectual. E o que você estava fazendo antes, né? Você viu que não dá mais, que não dá certo, porque você não está conseguindo alfabetizar essa criança, não está tendo resultados, então não funciona. Você quer ter resultados diferentes? Continuando a fazer a mesma coisa? Não dá. Então,
para começar a alfabetizar uma criança com deficiência intelectual, mesmo usando as vogais, mesmo usando as boquinhas, mas você tem que mudar a forma como você apresenta isso para as crianças. Então, você tem que tirar aquela roupa velha, aquela ideia equivocada que você construiu, certo? E começar. É um novo começo, é uma nova era. E é bem possível que nesse exato momento que você está me escutando falar, essa fala não é em vão, não é por acaso. Sabe por que que eu sei disso? Porque o depoimento que eu tenho das minhas mediadoras, das professoras de referência que trabalham comigo e já estão alfabetizando várias crianças, o que eu vejo é que não foi em vão, elas não me encontraram em vão. É algo muito mais poderoso, sabe? Há um desejo em você e há um desejo em mim. E a gente se encontrou. Então, isso dá resultado. Aproveitem. Agora vamos fazer um cenário. Eu adoro cenários. Adoro cenários. Então, vamos fazer um cenário assim. Como alfabetizar uma criança com deficiência intelectual que está no 3º ano e não quer mais fazer nada. Não quer mais fazer nada, né? Então, ela não está alfabetizada, é copista, sabe o nome de todas as letras, mas ainda não faz a associação, né? Com o som, só sabe o nome. E geralmente ela lê palavras onde tem um desenho do lado. Pato, ela lê pato. Bola, ela lê bola. São palavras que ela já memorizou. Mas lê, ela não sabe ler. Porque ela não sabe ler de palavra nova. Então não sabe ler. Alguém conhece uma criança assim? Tá, ó, cheio. Tá cheio na escola. Sabia? Então, assim, ó, essa criança, a gente pode pensar assim: será que ela tem uma deficiência ou ela tem uma dificuldade? Para mim, não importa. Para a professora de referência, também não importa, sabe? O importante para nós é que você tem que usar a estratégia correta para alfabetizá-la. É isso que importa. Então, para as professoras de referência, quando a gente pega uma criança desse modo, que não sabe ler, já está no 3º ano, está desmotivada, copia tudo o quadro. Então, o que que a gente faz? O que importa para nós são 3 pontos. Anote aí. Primeiro ponto é conhecer o campo de interesse dessa criança, certo? O que que ela se interessa? Já que ela não se interessa das coisas da escola, qual é o ponto de referência dela? O que que ela gosta? O que que ela se concentra para fazer? Então, isso é importante. Outro, eu tenho que conhecer o sentimento de competência dessa criança. Eu tenho que ver o sentimento de competência. Porque se ela já fracassou muitas vezes, ela vai apresentar problemas para aprender. E também, o terceiro ponto, é a possibilidade de eu iniciar a alfabetização, por exemplo, usando as vogais, mas com intencionalidade, certo? Por que que esses 3 pontos são importantes? Porque eles facilitam a mediação cognitiva e a alfabetização. Imagina você sabendo o campo de interesse dessa criança. Algumas crianças, elas não querem nem mais ir para a escola, sabia? Elas não querem mais para a escola, elas choram. Então, nós temos que aproveitar aquilo que ela gosta. A Terezinha, uma professora de referência que eu tenho, ela tem um aluno, Teia, que era não verbal, não estava alfabetizado, mas o que ele mais gosta é de ir pescar com o pai. Então, o que que a gente usou para alfabetizar esse menino? O nome de todos os peixes. Entendeu? Eu tenho um outro menino, que é Teia, de 5 anos, e que ele adora o filme Calil.
que é um filme francês do menino, né? E ele assiste, é o hiperfoco dele. Com o Calil, ele está aprendendo todas as vogais, o som das vogais, como a boca fica. Tem um outro menino também, de outra mediadora, que o hiperfoco, é Teia, o hiperfoco dele é dinossauro. Ele não lia nada, não interagia com ninguém. Mal falava a fala, não era funcional. Está lendo tudo, coisa de pouco tempo. Então, esse campo de interesse vira para nós, professoras de referência, um pretexto para a gente iniciar a retomada, né? Ou iniciar ou a retomada da alfabetização dessa criança. O sentimento de competência essa criança ela tem que sentir, né? Que a professora de referência não é igual à professora da sala de aula, mas alguém que acredita que ela é capaz. E a prática da intencionalidade é para a alfabetização ser mediada, ela tem que ter intencionalidade, fazer transcendência sobre esse som e construir um significado. Então, viram, a prática de uma professora que quer se tornar uma professora de referência, ela tem que tirar a roupa velha. Eu tenho professoras de 15, 20 anos como alfabetizadora, mas não conseguiam alfabetizar aquelas crianças com deficiência intelectual. E agora elas estão alfabetizando todas as crianças, sem exceção. E isso é muito bom, né? Isso dá um prazer. Isso mostra que o nosso propósito fechou. Fechou. É um propósito realizado, não é mesmo? Agora vamos pensar num outro cenário. Como é que eu alfabetizo uma criança copista? Ela só copia do quadro, mas não sabe ler nada. Gente, se ela está lá no terceiro, quarto, quinto ano e só copia, é porque ela foi treinada para isso, né? Todas as atividades que foram oferecidas a ela foram atividades de cópia. Estimular o lado direito do cérebro. Estimular, estimular, estimular. Essa criança só copia. A cópia para essa criança é como se fosse um desenho. É lida pelo hemisfério direito, que lê desenho. Olha que interessante, não é mesmo? Então, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou alfabetizar uma criança dessa? Olha, você necessita começar por uma instrução explícita mediada. Mas o que é isso? É ajudar a criança a compreender os 26 sons das letras do nosso alfabeto. Não é o nome, é o som, tá bom? Então, nós não podemos fazer com que essa criança decore esses sons das letras. Nós temos que fazer com que ela compreenda os sons. E outra coisa importante, nós não podemos mais pensar que a criança com deficiência intelectual aprende no seu tempo, porque pode ser um tempo eterno, não é mesmo? Tem crianças que entraram na educação infantil, estão no ensino médio e ainda não aprenderam a ler. E estão esperando o tempo dela? Não dá, né, gente? Por isso que eu estou cheia de professoras de referência alfabetizando alunos com 27 anos, com 21 anos, com 20 anos, com 25 anos, que estão lá na escola, no ensino médio, e não sabe ler. Muitas vezes, essa criança, ela não está aprendendo da forma como você está ensinando, porque não é a forma mais adequada. Por isso que essa criança virou uma copista. Então, para alfabetizar essa criança, você tem que ver o que essa criança ou esse jovem gosta. Qual é a sua preferência de jogo, um brinquedo, um filme. Aí você vai selecionar atividades que tenham esses campos de interesse. Pega um objeto que ela gosta. Por exemplo, olha, eu trouxe aqui, ó. Vamos pensar
numa criança que tem o hiperfoco, ela gosta muito de música, o hiperfoco instrumentos musicais, de sopro, né? Que daí nós temos vários, não temos só flauta, é saxofone, trompete, trombone, gaita, escaleta, tem vários, né? Então, você vai dizer o seguinte para essa criança: olha, hoje eu trouxe uma surpresa para você. Você vai ser bem legal para você, porque é algo que você gosta. Então, você está deixando clara a intencionalidade. Olha, é uma coisa legal, uma coisa que eu gosto. Gerou a curiosidade, tem a atenção da criança. Beleza. Olha isso. Olha para minha boca. Eu vou falar o nome desse instrumento. Flauta. Bem assim, letra a letra. Letra a letra. Sabes me dizer quais as boquinhas que formam o nome desse instrumento? Então, vamos lá. Vamos buscar as boquinhas e eu vou falar cada letra e ela vai achar e vai colocar na ordem da palavra. Olha, veja essa boquinha. Sabes fazer? Ou essa agora? Sabes fazer? Quero ver se você sabe fazer. E essa? Legal, você sabe fazer todos os sons. Agora, você conhece os sons dessas letras? A, U. E aí nós temos aí um cenário mais ou menos assim: as consoantes, o F, o L e o T, e as vogais A e U. Então, separadamente, você vai trabalhar essas boquinhas e esses sons, certo? E desse modo, você vai mostrar para a criança que o som sai da minha boca, ele tem uma representação gráfica e que essa representação gráfica também representa um som. E aí a gente começa a fazer a alfabetização da criança copista. Porque se ela é copista, ela já passou pelo primeiro, segundo, às vezes até terceiro ano. Então já está grande, né? Agora vamos tentar alfabetizar uma criança que nunca foi para a escola ainda, é pequenininha. Então a gente não trabalha nem com as boquinhas, sabia? A gente trabalha só com o som, fazendo dramatização, fazendo brincadeira, fazendo as onomatopeias. Então existe essa possibilidade, gente. Eu sempre digo que eu tive muita perseverança, porque eu sempre desejei alfabetizar as crianças com deficiência intelectual. Sempre. Eu não conseguia ver uma criança ali na minha frente sem aprender a ler. Não conseguia. Então eu ficava pensando, deve existir. Deve existir. Foi daí quando eu conheci o professor Helven Forsten, né? Ele me ensinou tudo sobre como ensinar uma criança com deficiência intelectual. Isso talvez foi a coisa mais assim importante profissionalmente que aconteceu na minha vida, porque fez eu ter um olhar luxuoso sobre a criança com deficiência intelectual. Por isso que eu sempre procurei alguma estratégia para otimizar, para aproveitar o potencial que a criança apresenta. Seja um hiperfoco, seja um campo de interesse, seja alguma fala, algum gesto, sempre quis pegar isso que a criança tinha de melhor, entendeu? E por ali eu iniciar a alfabetização dela. E é por isso que eu quero ensinar para você, né, como se alfabetiza uma criança com deficiência intelectual. Eu já falei, eu tenho um sonho. Eu quero que em cada município tenha uma professora de referência, uma mediadora cognitiva,
porque daí nenhuma mãe, nenhuma professora vai ficar sem orientação. É só buscar nessa profissional de referência. Ela vai dar palestras, ela vai ensinar a criança, ela vai alfabetizar, ela vai apresentar os dados em algum congresso, em algum evento, né? Por isso que se torna uma professora de referência. Imagina você, né? Se tornando uma professora de referência. As pessoas vão te ligar, vão te procurar. Porque é assim que acontece. É isso que acontece o tempo todo, né? Quando eu mostro para você, de alguma forma, ou alguma ideia, ou teórica, ou alguma ideia prática de como trabalhar com a criança com deficiência intelectual, eu estou mostrando para você o potencial que essa criança tem para ser desenvolvido. E com isso eu contribuo para desmascarar, sabe, o estereótipo associado a essa criança. Que estereótipo é isso? É ideia, uma ideia equivocada que você tem que colocar na sua cabeça sobre o desempenho escolar das crianças com deficiência intelectual. Mas você pode pensar, não, Isabel, ninguém colocou, não, eu vejo, elas não aprendem. Olha, elas não aprendem porque o método utilizado pela escola no Brasil são métodos inadequados. É isso. Por isso, então, não é da deficiência. Não é da deficiência, vou repetir. É da forma como você tenta alfabetizá-la. É isso. Mas você não tem culpa, porque você não sabe fazer. Ninguém te ensinou. A universidade não ensinou, a psicopedagogia não ensinou, a neuropsicopedagogia não ensinou. Sabe o que ensinou? Especialmente a psique e a neuro, a avaliar as crianças. Para chegar a um diagnóstico, ou um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, ou para confirmar um diagnóstico. E aí, agora fazer uma intervenção para mudar aquela realidade, ninguém ensinou. É isso aí. Agora vamos pensar, fazer uma reflexão aqui também rápida sobre por onde começar a alfabetizar uma criança não verbal. Você conhece uma criança não verbal? TEA não verbal? Uma criança que tem apraxia, a fala, ou uma criança com paralisia cerebral que não fala, não verbaliza, né? Você conhece a criança, né? Então, o propósito da professora de referência é desenvolver na criança não verbal a sua forma de se expressar e se comunicar usando várias linguagens. A professora de referência, quando ela faz a mediação, ela usa uma abordagem multissensorial, especialmente quando a gente pensa na alfabetização dessa criança. Porque uma criança com paralisia cerebral, ela não tem a musculatura tipo bochecha, língua, a respiração controlada. Então é difícil ela produzir um som. Então nós temos que ajudar essa criança a construir uma ideia sobre o ponto articulatório de cada som. Por isso que eu uso e ensino para as professoras de referência a estratégia dos gestos Guberina, que são gestos corporais que ajudam na compreensão daquele som. I, a, né? B, 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 b. Então, então, são gestos corporais que ajudam a criança a compreender como aquele som é produzido na boca. E aí, essas crianças que não verbalizam, né, elas começam a compreender o ponto articulatório da boca. E elas começam a fazer palavras usando a boca. E também conseguem, de uma certa forma, quando você organiza algumas bocas, elas conseguem ler, mapear essa palavra, mapear esses sons dessa palavra e mostrar para você, que pode ser por uma imagem, o que significa aquilo que ela leu.
Gente, isso é a coisa mais linda do mundo, sabia? Mas todo esse processo é mediado, é intencional, é de qualidade para fazer a criança pensar. Então, dessa forma, fica fácil alfabetizar uma criança não verbal. Algumas crianças não verbais, quando elas experimentam a mediação, né, que é uma interação verbal, intencional, qualificada, elas querem também verbalizar, elas também querem se expressar. Então, cognitivamente, você gera a necessidade da criança se expressar verbalmente. E isso é claro, tá? É muito. Todas as professoras de referência, elas têm me dito o seguinte: não verbalizava, está verbalizando. Está verbalizando pouco, está verbalizando muito. Aprendeu a ler e está lendo livro. E aí, parecia que o diagnóstico não verbal era o fim da picada, né? Era aquilo que ia ser intransponível, irremediável. Só que não. Só que não. Ah, mas foi uma outra criança, não interessa. Se essa conseguiu, as outras também conseguem. É só usar a forma adequada. E aí eu tenho uma pequena crítica com relação à comunicação alternativa aumentativa, porque geralmente ela é apresentada de forma estática para a criança. Pato, gato, gato, pato, né? Cachorro. A imagem, assim, repetidas vezes, até ela pegar a imagem correta. Eu já não faria assim. As professoras de referência também não fazem assim. Para a criança não verbal, a gente dá o detalhamento daquela imagem. O que é o gato, como é que ele está, a cor, a forma. Se acha que está contente, se está triste esse gatinho. Se ela já conhece um gatinho. Então, todas essas informações entram para a criança, cognitivamente, como uma estimulação. Uma estimulação. Então, mesmo hoje que a sua criança use a comunicação aumentativa alternativa, você pode mediar cada uma daquelas imagens. Você deve, tá bom? Então, imagina você alfabetizando uma criança não verbal. Isso é uma realidade possível. Quando você mostra as atividades usando as estratégias fonoarticulatórias, você incentiva essa criança não verbal a verbalizar. E isso que eu estou falando para você é muito sério. Porque você precisa saber que essa criança não verbal pode ser alfabetizada. Ela não pode mais ser anulada porque ela não verbaliza. Fica essa dica aí, hein? Agora vamos avançar um pouquinho. Quero falar um pouco mais, sabe? Porque eu acho que um desafio muito grande é alfabetizar uma criança não verbal. Então, que ação eu posso usar? Na prática, assim, o que eu posso fazer, né, para ajudar na alfabetização da minha criança com não verbal? Olha, eu trabalhei com crianças que a gente falava na época que elas são minimamente verbais ou não verbais, né? Minimamente, quer dizer, de vez em quando sai um som aleatório que a gente não sabe nem o que é, né? E essas crianças, elas aprenderam a ler. Mas um dos maiores desafios para ensinar uma criança não verbal a ler é que o nosso ensino tradicional de alfabetização exige a linguagem falada. Você pode estar pensando, como essa criança não verbal pode pronunciar palavras se ela tem dificuldade de fazer o som? Mas é isso que as professoras pensam. Algumas professoras pensam. Não, isso é um equívoco. Existem muitas maneiras de ler que não dependem da fala.
que não dependem da fala, gente. Então, uma ação que você pode fazer, eu chamo de leitura interativa não verbal. Então, vamos imaginar assim que ao ler para a criança não verbal, você pode dar a ela a oportunidade de interagir com você verbalmente. Mas, aliás, não verbalmente, mas ela tem o direito de interagir. Vou dar uma sugestão. Comece a ler uma história, mas antes prepare essa história. Você vai preparar os personagens dessa história. E aí você dá os personagens, deixa em cima de uma prancha, né? Os personagens e vai contando a história. E na hora que você for contando a história, a criança vai pegando os personagens que vão aparecendo nessa história. Então, ali há uma compreensão, não é mesmo? Uma interação que é não verbal, porque ela é pictórica, é por imagens. Ao invés de você ler literalmente a história, você pode ir resumindo e colocando alguns sons específicos dos personagens que aparecem. Ah, de um avião. Ah, é de uma abelha. Zzz. Ah, é uma serpente. Zzz. Então, você vai produzindo os sonzinhos, né? E vai pedindo para a criança interagir com esses personagens. Mas você tem que lembrar o seguinte: você é o modelo linguístico dessa criança. E os neurônios de espelho estão te copiando. Então, não é porque a minha criança não fala que eu não vou falar com ela. Eu vou falar sim. E muito. E muito. E não é uma fala, o gato é branco. Curtas, sem qualidade, vazia. Não, é uma fala contextualizada. É uma fala descritiva, com qualidade, com elementos linguísticos, com características, com vários atributos, cor, forma, tamanho, sentimento. Então, algumas coisas importantes, assim, quando você estiver falando com uma criança com não verbal, você vai dizer quem, né? Quem é a pessoa que está nessa história? O que ela está fazendo? Porque é uma ação. Pulando, jogando, lendo, comendo. O quê? Ah, está comendo macarrão. Onde? Num prato branco. Quando? De noite. Por quê? Porque ela está com fome. Você tá vendo a diferença entre você? O que é isso? É um menino comendo. Beleza. A professora de referência não trabalha dessa forma. A professora de referência enriquece. Ela enriquece o vocabulário para essa criança que não verbaliza, tá? E é totalmente diferente do que fazem com essa criança na sala de aula. Então, o propósito da professora de referência é desenvolver na criança não verbal uma forma realmente de se expressar, de se comunicar usando várias linguagens. Para isso, a gente usa essa abordagem que a gente chama de multissensorial, né? E aí a alfabetização fica bem mais fácil. Fica muito fácil. Você tem que saber que as nossas crianças com deficiência intelectual não verbais estão na escola junto com pessoas que têm crenças nas suas incapacidades, nas suas deficiências. E essas ideias estão ultrapassadas. Tem muita tecnologia hoje. Quando eu falo tecnologia, eu não estou falando de informática, eu estou falando de ação pedagógica. Entendeu? E aí a neurociência vem e diz: olha, faz porque ela vai aprender. Aí vem o professor Ravenforth e diz: calma, aprende desse jeito, mediando.
ela vai aprender a ler. Então, assim, ó, ser não verbal não é o limite. O que limita a aprendizagem das nossas crianças com deficiência não verbais é a oportunidade que é oferecida a ela. E que oportunidade é essa? A maioria não tem oportunidade nenhuma. Então fica difícil, né? Agora, muitos devem estar perguntando: você tem certeza que essas crianças se alfabetizam? Lógico que eu tenho. Lógico. Quer ver? Vamos pegar uma criança que verbaliza, para o exemplo ficar mais fácil para vocês. Eu quero saber se realmente ela está lendo e se ela não decorou palavras. Então, eu vou lá, eu vou pedir para ela ler essas palavras aqui, ó. Lintal e finoca. Sabe o que é isso aqui? A gente chama de pseudopalavras. O que são pseudopalavras? É uma sequência de letras que são pronunciáveis, mas não têm um significado. Isso é uma pseudopalavra. Ela deve ser escrita na caixa alta para melhor identificação visual dos sons. E aí você vai pedir para a criança ler essas palavras. E ela vai produzir o som. Li, tal. Pronto, leu. Ou fi, mo, ca. Leu. O que é? Não é nada, porque é uma pseudopalavra. Mas ela leu, leu. Agora, é diferente de você escrever, né? Bola. Ela já viu tantas vezes essa palavra bola que ela já memorizou. Então, para ela fica fácil ler. Aí ela não lê uma outra palavra, por exemplo, ônibus, cinema. Não lê. Não sabe ler. Entre. Não sabe ler. Porque ela só memorizou, só decorou. Por isso que, às vezes, você escreve bala e ela lê bola. Porque ela nem percebe que o A é diferente. Então, meninas, quero dizer o seguinte: existe muita coisa para ser feita com as nossas crianças com deficiência intelectual em 2023. Um beijo grande para vocês e gratidão.